Olá, a TV Concursos está no ar. Hoje teremos entrevista com várias personalidades que fazem parte do mundo dos concursos públicos. E não se esqueça, continue mandando sua sugestão para tvconcursos.tvc@gmail.com. Os comentários você já sabe, Fábio Gonçalves, que também é vice-presidente da ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. Fábio. Olá pessoal, a Academia do Concurso Público é uma empresa do grupo EBEC, Empresa Brasileira de Educação e Cultura, e há 3 anos inovou, criando a primeira faculdade do Brasil que prepara para concursos públicos, a FABEC. É uma faculdade onde os alunos saem formados, graduados, como em qualquer outra faculdade particular ou pública do país. A diferença é que é uma faculdade em ritmo de curso preparatório, com professores de curso preparatório e com provas, exercícios e simulados. E a matéria da faculdade, dentro do programa da faculdade, nós incluímos as matérias dos principais concursos do país. Por isso, no primeiro para o segundo ano de faculdade, os alunos já estão aptos a prestar concursos de nível médio com salários entre R$ 2.500 e R$ 3.500. E do terceiro para o quarto ano, os alunos, antes mesmo de estarem formados, já estão preparados para concursos da área fiscal, controladoria, tribunais de contas e concursos afins com salários aí superiores a R$ 10.000. Veja um pouquinho mais sobre a FABEC. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e boa sorte. Converso agora com a professora Maria Tereza, professora de memorização. Vamos saber um pouco sobre essa curiosidade. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui em nossos estúdios, TV Concursos agradece. Qual é a sua formação profissional? A minha formação profissional, terminei em 68 normal. Aí eu entrei para o município, para automaticamente. Depois eu fiz a licenciatura em estatística, eu tenho minha licenciatura em estatística, didática, sociologia. E depois também fiz administração, supervisão e orientação educacional. É possível um aluno, por exemplo, passar em concurso público tendo uma má memória, uma péssima memória? Sim, se ele ficou 10 anos estudando e pela repetição ele chegou lá. Mas existem técnicas que possam reduzir esse tempo? Feito em 1 ou 2 anos, se ele utilizasse das ferramentas. Porque ter técnica é o que você vai usar, para você guardar aquilo que você está aprendendo. Por exemplo, a senhora poderia dar algumas técnicas para a gente entender melhor? Como são essas técnicas? Você pegou uma apostila qualquer, direito administrativo, direito constitucional, ok, você assistiu uma aula. Nós ensinamos durante o curso já você fazer a diagramação de uma aula, Ou seja, o que é diagramação? É resumir? Não. Diagrama não tem frase. Diagrama contém as ideias que você terá que memorizar. Quando você chega em casa, você vai pegar a apostila, vai ler selecionando, se tem fresco, o que você ouviu em sala de aula, você vai jogar para esse diagrama. Eu digo assim, aproveita para complementar o seu diagrama. O diagrama te possibilita você não pegar mais naquela apostila, nem mais no livro. Por quê? Você diagramou uma Constituição, você tem ela pronta para você. E se você usou as técnicas de memorização, é só de vez em quando, uma vez por mês, você pegar. Abre um outro concurso em que entra uma matéria nova, você vai se dedicar à matéria nova e utilizar as suas horas ociosas. Está lá no ônibus, está estressado na fila do banco. Se você tiver a sua matéria que você já estudou diagramada, você está relendo, revendo o que está guardado na sua memória. Professora, é comum... É um diferencial importantíssimo e que as pessoas olham na televisão, o cara que vai lá, memoriza um quadro inteiro e nunca se para. Se ele consegue memorizar um quadro inteiro, ele não é gênio, ele não é nenhum fenômeno, O que acontece com ele? Ele tem algum recurso. Esses recursos que são usados por aí para fora para, como se diz assim, coisas insignificantes, elas são importante na hora que você está estudando. Professor, é muito comum o aluno gravar em sala de aula determinada matéria e à noite ele dormir escutando. Isso é verdade? É mito ou é verdade? Ele consegue realmente, ouvindo a noite toda aquilo ali, estando dormindo, entrar na cabeça dele, ele acorda sabendo aquela matéria, ou isso é mito?
Olha, eu acho que é mito, tá? Eu não tenho fundamento científico, ou seja, de testar o aluno no dia seguinte para saber se aquilo ficou mais guardado ou não. Isso teria que haver um estudo científico sobre isso. Na minha opinião, é mito. Eu acho que tudo que é antinatural, se o organismo pede o sono e você tem fases na hora de dormir, é porque o organismo necessita de descanso. E as informações que você recebeu precisam ser elaboradas, não sobrecarregar com uma voz lá no seu ouvido. Essa é a minha opinião pessoal, mas eu não tenho pesquisa científica que possa comprovar isso. Mas, por exemplo, o aluno dorme... Veja bem, o gravar a aula tem pontos positivos e pontos negativos. Ponto negativo: se você é o aluno que vai gravar a aula e sabe que a aula está sendo gravada e se permite ao relax na hora da aula, você vai ter falhas na sequência como se diz assim, do que o professor está falando. Se for ouvir a fita em casa, vai perder tanto tempo quanto que perdeu em sala de aula. Vai ter que ter o dia inteiro para estudar. Se você, ao assistir uma aula, estiver fazendo uma diagramação, a diagramação é uma forma de participar ativamente da aula, porque você está selecionando as ideias e está jogando elas para o papel. Não está perdendo tempo botando frase. E continua gravando. Isso não permitiu que você se distraísse. Se depois você chega em casa, na hora de você estudar e memorizar o diagrama, for completar e tiver alguma dúvida na informação que você jogou no diagrama e for no ponto da aula que estava falando sobre aquilo, você não perde tempo nenhum e complementa o diagrama. Então, na minha opinião, esse é um ponto positivo na gravação da aula, desde que você saiba usar a sua gravação. Professora, o aluno que sonha com aquela matéria que ele assistiu durante o dia, é lógico que o sono é fundamental, repõe as energias, as forças para o dia seguinte. Mas ele sonhando com aquela matéria, como se ele estivesse passando ali na frente dele tudo o que ele assistiu durante o dia, isso é salutar? Olha, é aquilo que eu digo, eu não tenho embasamento científico, tá? Normalmente o sonho é o quê? Aquilo que mais você se preocupou durante o dia, aquilo que mais te traumatizou, às vezes você tem um pesadelo, né? O sonho pode ser você acessar traumas passados. Eu não vou entrar nisso, que eu vou falar muito tempo sobre o que é um sonho, né? Baseado no que eu já estudei sobre sonho. Então, eu acho que é mais uma preocupação do aluno. Porque... Segundo a professora Lia Salgado, que também esteve aqui, existem 4 tipos de candidatos a concurso. Aquele que somente se inscreve, às vezes nem vai fazer a prova, fica ali rezando, né, para Deus, fazer alguma coisa, a prova por ele. O segundo, que seria o concursando, aquele que está em fase de aquecimento. Mas fica ali fazendo prova vários anos e acaba não passando, ou passa, mas não se classifica. E finalmente o concurseiro, que é aquele que deixou da fase de aquecimento, e esse já é o regrado. Esse estuda e passa, e logo ele vai ser classificado. Agora tem um quarto, que esse é o perigoso. É o concurseiro que estuda tanto, mas tanto, que ele vira o obcecado. Eu acho que o que sonha durante a noite é obcecado. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Eu concordo com a professora, ela deve ter estudado profundamente isso. Eu acho que é o obcecado. Agora, por que a senhora cai o rendimento do aluno. Por que a senhora, sendo professora de várias matérias, a senhora resolveu se especializar em técnicas de memorização? Olha, foi uma coisa muito interessante, tá? Porque eu tinha terminado a faculdade, meu registro era literatura, estatística, não sou professora de português, tá? E saiu um anúnciozinho no jornal, precisa-se de professor. Eu nunca tinha me interessado por leitura dinâmica, memorização, porque eu realmente tinha as minhas técnicas e eu não precisava disso. Teve um período na faculdade, eu acho que foi os 3 últimos períodos que eu tirei 10 em todas as matérias. Então não tinha problema. Se eu soubesse que o anúncio era pedindo ao professor de leitura dinâmica e de memorização, ela era só leitura dinâmica, eu não teria ido. Mas eu não dizia comparecer dia tal, tantas horas, um curso aqui na Travessa